Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez ao Grupo Espírita, Francisco de Assis, José. Hoje nós vamos mais uma vez fazer um outro bate-papo. Nós encerramos mais um princípio, que é Jesus, e vamos falar um pouquinho mais sobre ele, sobre esse assunto, que não deu daquilo que a gente não conseguiu trazer durante os encontros, durante os estudos. Então a gente vai tentar trazer mais algum conteúdo para ajudar a enriquecer nossos estudos, né? Então, aqui, só para esclarecer que o nosso objetivo aqui é para que todo mundo possa participar, né? Não é uma coisa engessada. No primeiro a gente fez, era o primeiro que estava tentando, para se sentir, entender a experiência, ver como é que isso ia funcionar. E a gente entende que foi válido, entendeu que foi válido a gente fazer um bate-papo sobre o princípio, né? E decidimos fazer isso em todos os outros princípios. Encerramos um princípio, aí a gente faz um bate-papo para a gente poder dar espaço para as pessoas que assistem a gente pelos nossos canais do YouTube, pelas pessoas que deixam seus comentários, suas perguntas, para quem vem participar conosco também presencialmente, para trazer a sua pergunta e enriquecer ainda mais os nossos estudos, né? Aproveitando, não se esqueçam, entra no nosso canal, vai lá, se inscreve, aperta lá o sininho lá para ser notificado, participe e ajuda para que a gente possa chegar ao maior número de corações, ao maior número de pessoas possíveis, né? Fazer aquilo que Jesus nos pediu para fazer, que é levar o Evangelho, divulgar o Evangelho a todos que nós pudermos, e a todos aqueles que nós conseguimos atingir, né? Mais uma vez estamos aqui hoje com o Vicente, nosso querido amigo, irmão, tutor, mestre, de certa forma, porque para falar dos 15 princípios não é fácil, tem que ter uma bagagem decente, mais uma vez você aqui o nosso bate-papo. Você vai se repetir, vai falar mais 15 vezes, chega esse sim, seja bem-vindo. Quer fazer alguma apresentação? Então vamos direto já iniciar a nossa primeira pergunta. Gente, tão importante quanto o primeiro princípio, falar de Jesus é talvez um pouco mais complexo do que falar de Deus, dado que a gente consegue ter uma ideia melhor sobre ele, Jesus, do que Deus. Deus a gente vai até um certo ponto, daí para frente a gente não consegue entender. Jesus, ele tem uma amplitude muito maior. É mais difícil falar de Jesus do que de Deus. Bom, muito boa noite a todos. Roguemos a Jesus que nos abençoe a nossa iniciativa de nos aproximarmos dele, né? Conhecê-lo um pouco mais. E que a presença dele seja constante aqui entre nós nessa noite e sempre. Falar de Deus é de uma complexidade tamanha que a gente até esbarra em tantas dificuldades. Por essa complexidade e por essa falta de sentido mesmo, como os Espíritos disseram para nós, de nossa parte, nós temos uma grande, enorme dificuldade, temos tido de interpretá-lo, de compreendê-lo, compreender Deus, de interpretar Deus. E então, agora, sobre Jesus, em termos de complexidade, de assunto, de possibilidade de conhecê-lo mais, aí nós temos. Porque ele veio, né? Ele veio, se corporificou aqui, o Cristo, como Jesus, exemplificou a vontade de Deus, disse para nós que a vontade dele era fazer a vontade do Pai, tanto é que nós confundimos isso bastante. Disse para nós que o que ele estava nos ensinando e nos dizendo, as palavras que ele trazia não eram dele, que eram do Pai que havia enviado. Disse para nós que o Filho conhece o Pai e o Pai conhece o Filho. O Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai.
E também é possível que todos o conheçamos melhor, e Jesus veio por isso, para nos dar essa condição para conhecê-lo melhor. Então Jesus trouxe o Evangelho que abre um leque de aprendizado e de discussão, o Evangelho do Pai, trazido por Jesus, que abre um leque de discussão interminável. Então, complexidade nesse sentido aí, sim, é bem mais complexo, a gente tem mais assunto, a gente tem mais conhecimento, a gente tem mais pega mesmo, a gente tem mais pega intelectual de informações, a gente hoje consegue definir Jesus de uma forma bem mais ampla do que a gente consegue definir Deus, é bem mais complexo essa definição. Mas Jesus é um Espírito que está assim, anos-luz na nossa frente. E compreendê-lo, a gente tem pouco recurso para compreendê-lo na sua integridade mesmo, na sua inteireza. E a gente vai tateando, e quanto mais a gente busca, mais a gente descobre que precisa e sabe pouco sobre ele ainda. E Deus é esse grande enigma para nós ainda. Tanto é que Leon Denis escreve um livro com esse título, O Grande Enigma, se referindo a Deus. Então, e ele vai ser um grande enigma sempre, porque nós nunca teremos essa condição de compreender a essência divina, de penetrar na intimidade de Deus pela grandeza dele e pela pequenez da sua criatura. Então, quanto mais nós aproximarmos de Deus, a gente vai perceber que Deus, essa compreensão vai estar um pouco mais além. E quero crer que funciona assim também para aqueles espíritos que já estão mais próximos dele. Jesus faz a vontade do Pai, conhece o Pai, mas essa intimidade de Deus, quando Jesus fala que eu e meu Pai somos um, ele não está falando que é essa inteireza de que ele e Deus são a mesma criatura, a mesma pessoa, como nós tínhamos entendido, chamamos de pessoa por pobreza de linguagem, né? Então, que são a mesma unidade, a gente vai conversar sobre isso também hoje. Então, essa complexidade vem exatamente do assunto que nós temos, muito mais assunto. Cada versículo do Evangelho de Jesus é um assunto para a gente tão complexo que a gente vai, inclusive, enxergá-lo de forma mais ampla toda vez que a gente for analisar. Qualquer versículo do Evangelho que nós estivermos estudando em determinado momento existencial, no nível em que nós nos encontramos, certamente esse mesmo versículo do Evangelho do Pai está sendo estudado em outros níveis vinculados a nós, evolutivos, e também está sendo estudado em outros níveis de interpretação, inclusive em outros mundos. Porque o Evangelho é divino, não é cristão. É o Evangelho do Cristo porque foi o Cristo que trouxe, porque ele se pauta nas leis divinas, e as leis divinas são do Pai. Então o Evangelho é universal, ele não é terráqueo. Então os outros Cristos responsáveis por outros mundos também estão levando o Evangelho do Pai, como Jesus trouxe para nós. Então isso realmente abre um leque de opções de estudo e descortina numa complexidade de um tamanho que a gente se encanta. Porque quanto mais a gente busca, mais a gente tem vontade de buscar conhecer Jesus para compreendê-lo verdadeiramente e admiti-lo em nós, como modelo e guia. Você falou agora há pouco, se referiu a Jesus, a Deus como pessoa. É muito comum fazermos isso no nosso dia a dia, é muito comum acreditarmos que Deus, de personalizar Deus, de trazer Ele à nossa pequenez, e o fato de Jesus ter estado conosco, estado aqui encarnado conosco, fica mais difícil da gente entender e absorver isso tudo, vamos falar de Jesus mesmo, pelo fato dessa materialidade muito forte dentro de nós, já que Jesus também esteve encarnado entre nós, então a gente não consegue distinguir essa diferença de Jesus encarnado, Jesus Espírito, Filho de Deus, e Deus, como a gente não consegue
efetivamente entendê-lo e compreendê-lo, será que essa materialidade é o que nos ofusca esse entendimento? Sim, faz parte da nossa própria dificuldade de compreender ainda, em essência. Faz parte da nossa limitação intelectual, da nossa falta de informação, e faz parte também do nosso nível evolutivo em que nós nos encontramos hoje. Os espíritos, quando Kardec faz alguma pergunta um pouco mais complexa para os espíritos, que eles sentem que nós não damos conta de compreender, de entender as respostas, porque não temos dados para comparar, não temos um ponto de partida. A gente conhece as coisas comparando, ou conhece as coisas partindo de um conhecimento já pré-adquirido. E muitas informações chegam, ou muitas perguntas nós fazemos, mas não temos ainda a condição nem de assimilar a resposta. Então os espíritos às vezes costumam dizer que tentar falar isso para nós, explicar isso para nós, seria mais ou menos como falar da luz, explicar a luz para um cego. Então, ou seja, a figura é muito bela, porque aí a gente entende por que a providência divina vem nos revelando em conta-gotas. Nós tivemos a primeira revelação, a segunda, a terceira, nós tivemos os profetas, nós tivemos os mensageiros do Cristo, cada um vindo ao seu tempo, e em todas as línguas, e em todas as seitas, e em todas as religiões, em todas as escolas religiosas do planeta, vem um emissário de Jesus, exatamente para aproveitar cada momento. O apóstolo Paulo fala para nós, assim, numa de suas cartas, que ele fala assim: com leite vos criei, e não com manjares, porque vós não suportaríeis ainda. Então, a gente ainda admite e toma o Cristo, Jesus pelo Cristo. A gente ainda personifica o Cristo. Tinha uma forma dele vir, se materializar no meio de nós, que era reencarnando. E com o tempo, ele certamente sabia que com o tempo nós iríamos fazer isso. E fixar mais na figura, porque nós ainda precisamos palpar, precisamos de ver nitidamente para a gente poder formar um conceito. Então, ele sabe que nós teríamos esse tempo, mas que momentaneamente, que haveria um momento em que a gente iria dar esse salto e que iríamos espiritualizar um pouco mais Jesus, de enxergar por trás de Jesus, durante todo esse tempo que ele esteve conosco, desde o momento em que nós fomos confiados a ele, de enxergar o Cristo. Então, realmente, a vinda deles se materializando foi mais para satisfazer uma necessidade nossa. Assim como ele ter passado pela cruz foi uma necessidade para que nós nos tocássemos, porque a violência ainda nos toca e nos sensibiliza até hoje. Nós às vezes estamos muito mais presos ao Cristo crucificado do que ao Cristo planetário, do que ao Cristo universal, porque ainda nos impressiona aquele episódio da crucificação, ao passo que há tanto que mirar em Jesus, há tanto que se inspirar em Jesus, há tanto que enxergar em Jesus no campo espiritual, que muitas vezes nós ainda ficamos materializando isso, ficamos ainda muito mais focados na crucificação, em toda aqueles episódios que aconteceram, porque as almas ainda inferiores vibram ainda os sentidos ainda estão voltados para essa questão mais violenta. Então é uma necessidade de tocar, mas Jesus necessariamente não precisava ter sido crucificado para nos tocar. É nós que precisávamos que ele fosse crucificado para nós nos sensibilizarmos. Da mesma forma, ele corporificou e nós temos ainda a necessidade de focar mais no Jesus do que no Cristo. Então, concluindo, é uma necessidade nossa ainda, nossa. E virá o tempo em que a gente vai se libertando dessa materialidade que nós trazemos em nós
dessa tendência de... É Jesus mesmo que fala, bem-aventurado aquele que crê sem precisar ver, quando ele fala com Tomé. Então nós ainda precisamos de corporificar o Cristo para a gente crer nele. Mas gradativamente nós vamos dando esse salto, nos espiritualizando mais e enxergando muito mais com o olhar espiritual do que com o olhar físico. Com sentido espiritual do que com sentido físico também, e assim sucessivamente. Você nos lembrou aí da passagem do Calvário, Jesus crucificado, o sofrimento, que é muito marcante para todos nós cristãos, né? É significativo, é um dos maiores exemplos, talvez, que ele deixou para nós, como legado, como ensinamento. É o sacrifício de si, né? Que é o sacrifício de si. Sim. E que a gente ainda não conseguimos entender e compreender como sacrifício de nós mesmos. Que estamos ainda presos à coisa mais violenta. A coisa mais violenta. A violência daquilo tudo que aconteceu, todos os fatos que ocorreram no seu entorno, né, até isso de fato viesse. Inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos falam, por intermédio de Kardec, que o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício do si mesmo. Do si mesmo. É sacrificar, é ser capaz de sacrificar as vontades que não têm nos trazido para a felicidade e oferecer de si ao Pai, né? Por isso que Jesus fala, quando for levar a sua oferta ao altar, reconcilie-te primeiro com o teu inimigo, depois venha para a sua oferta. E esse reconciliar com o inimigo, nós temos que abrir mão de muitas coisas nossas, de muitos valores nossos, e sacrificar-se, sacrificar o ego, sacrificar o egoísmo e o orgulho que nós ainda trazemos, que normalmente vem nos movendo. É esse sacrifício que é o mais agradável a Deus, segundo nos ensinam os Espíritos do Evangelho do Espiritismo. E aí, falando do Calvário, da crucificação, de toda a vida de Jesus, aí a gente fala do Evangelho, um legado. Sim. O legado de Jesus para nós é esse guia, esse roteiro, que se a gente se fôssemos enumerar tudo que ele trouxe para a gente, tudo que tem no Evangelho, não daria, né? Eu acho que talvez umas 5 ou 6 encarnações a gente começaria a estudar, mas não seria impraticável. O Evangelho, quando a gente fala do Evangelho de Jesus, esse legado, essa talvez teria sido uma missão de Jesus, ele ter assumido como missão, e porque me recordo na Caminho da Luz, se não me engano, que ele deixou bem claro, nos fez uma promessa, que não nos abandonará. Sim. Isso aconteceu, e Emmanuel narra no livro A Caminho da Luz, exatamente quando ele acolhe naqueles que foram excluídos, que se excluíram, aliás, daquele momento de ascensão daquele mundo, os exilados de Capela, e tiveram que conquistar a própria evolução, amparando os terráqueos, que são os exilados de Capela, tão bem narrado, tanto pelo Edgar Armand no seu livro Os Exilados de Capela, quanto por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, quando ele acolhe aquela turba de espíritos sofridos, porque estavam trazendo em si a consciência de que não foram capazes de ascender, que é exatamente esse momento que nós estamos vivendo na Terra em transição, onde o joio e o trigo vão ser separados, não é lá, é dentro de nós, e onde esse grande número de chamados pelo Cristo, nós temos hoje 8 bilhões de almas no planeta aproximadamente, e que somos todos chamados, mas ele mesmo fala, mas poucos são os escolhidos. Porque hoje nós estamos entendendo que são escolhidos, não é que ele vem e fala, você vai, você fica, você vai, não. Nós vamos ser escolhidos na medida que formos sintonizando-nos e equalizando-nos com a lei divina. Aí nós vamos ficando escolhíveis. Então Jesus naquele momento acolhe aquela turba de espíritos sofridos
que estavam já com um destino que era vir para a terra para poder amparar, para poder auxiliar os nativos terráqueos que estavam em evolução, que estavam caminhando. E eles intelectualmente muito mais evoluídos, e moralmente também, comparando com a terra, intelectual e moralmente muito mais evoluído do que os terráqueos, né? Aquelas almas que já estavam ensaiando evolução aqui na terra. Então Jesus os acolhe, os abraça, os ampara e enche os corações deles de esperança e de confiança ao dizer que não os abandonaria e que enviaria continuamente mensageiros para ensiná-los e ampará-los. Nós estamos falando de ensiná-los, mas nós podemos tranquilamente falar ensinar-nos e amparar-nos também, né? Eu ia falar exatamente isso. E que no momento oportuno, o Cristo, aí não é Jesus, é o Cristo, que no momento oportuno, ele, o Cristo, viria pessoalmente, viria individualmente para consolidar todo esse processo de redenção. E é por isso, inclusive, que todos os mensageiros do Cristo o anunciaram, informaram, anunciaram para nós que no momento oportuno ele viria. E é por isso que nós ficamos esperando o Messias chegar. Porque gravado no nosso psiquismo, gravado aqui no nosso inconsciente mais profundo, ficou essa promessa do Cristo, de que ele não nos abandonaria e que no momento oportuno nos municiaria de todos os recursos, inclusive de mensageiros, e que no momento oportuno ele viria. E aí, hoje, a gente se depara com Jesus na nossa frente, tentando compreendê-lo, e no nosso psiquismo nós já temos essa informação de que ele é o Cristo, e que ele é o Messias, e que nós precisamos entender isso e começar a despender de nós muito mais energias para arranjar meios para segui-lo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido à humanidade para servir-lhe de guia e modelo? E os Espíritos respondem: Jesus. Tipo mais perfeito para servir de modelo e guia. Então, quando a gente precisa de começar a despender mais energia, é para conseguir seguir esse guia e para conseguir se mirar nesse modelo. Então, o grande legado de Jesus foi nos deixar essa expressão como modelo, que é o seu Evangelho, que é o Evangelho trazido por ele. E o grande legado dele se constitui nos seus ensinamentos. Cada palavra dele é uma lição moral que nos puxa para a evolução. Cada gesto dele é de bondade. Ele é um ser que ama espontaneamente, que exala amor, que irradia amor, e deixou isso tudo para nós. E mais que isso, saiu das palavras e foi para o exemplo. É aquele que exemplificou tudo o que fez. Por isso ele é chamado mestre e não o professor. Mestre é aquele que ensina e faz. E professor e instrutor ainda está na fase do ensinamento. Mestre é aquele que já consegue uma comunhão com Deus. E Emmanuel traz para nós um texto muito interessante, nos mostrando a necessidade para se chegar à comunhão, nos mostrando a necessidade de ensaiarmos a lealdade e a fidelidade. Então Jesus, o Cristo, é aquele que já atingiu a comunhão. E como ele quer, ele ama todas as ovelhas, a todos os que são confiados a ele quer compartilhar essa comunhão. Só que essa comunhão é um processo, é uma conquista de cada um. É um merecimento dele ter atingido esse ponto. E ele quer compartilhar esse merecimento, nos ensinando os passos, né? Você quer mestre melhor do que esse que vem, te promete que não vai te abandonar e depois ele vem para te mostrar como faz? Exatamente. Ele vem para fazer aquilo que ele disse. Olha, faça assim. Não, faça muito o que eu estou fazendo. E para nos convencer, se submete à cruz.
cruz. Para nos convencer e para satisfazer uma necessidade nossa. Ele se submete à cruz para plantar essa ideia a sangue na nossa mente, no nosso psiquismo. Para plantar essa mensagem naquilo que nós tínhamos terreno próprio. E aí ele se submete a todo aquele martírio para tocar-nos a mente e o coração. Interessante demais isso, né? A gente pode dizer que o momento crucial do martírio e que a exemplificação máxima do martírio, portanto nos toque, é o momento crucial em que ele pratica tudo naquela frase que ele que é no perdão. No perdão. Podemos. Porque ali ele se identificou como o pacificador que ele é. Aí nós vamos entrar na 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E ser pacificador é transpirar amor, é vibrar no amor o tempo todo. É ser um construtor de paz. Porque ele poderia ir e deixar essa mágoa. Então ele quis já plantar o perdão ali. Já plantar a pacificação ali, a necessidade da pacificação ali. Naquele Pai, perdoais, e justificou. Porque eles não sabem o que fazem. E realmente nós agredimos muito ainda uns aos outros, traímos Jesus como Judas, todos nós, toda a humanidade ainda trai Jesus como Judas, negamos Jesus como Tomé, toda a humanidade nega Jesus, todos nós negamos Jesus, traímos Jesus, e muitas vezes porque não temos a menor consciência do que nós estamos fazendo. Nós podemos ter intelectualmente o conhecimento, mas ainda não assimilamos isso na intimidade de nós mesmos. Por isso ainda negamos, por isso ainda traímos. Então, à medida que a gente vai... Aí vamos relembrar de novo o Beto Guedes na letra tão feliz, na frase tão feliz da sua música. A lição nós já sabemos de cor, mas nos resta aprender. Então nós só vamos conseguir confirmar Jesus em nós quando a gente realmente tiver aprendido dentro de nós, tiver aprendido o que Ele veio nos trazer. Porque por enquanto a gente está pegando as lições e decorando, mas ainda não introjectamos isso em nós. Acreditamos que isso seja aquele estágio do filho pródigo, do cair em si e iniciar um processo de retorno ao Pai, a partir desse cair em si. Porque nós sabemos, mas isso ainda não nos tocou com a profundidade suficiente para levar cada um a cair em si e redefinir uma caminhada, redefinir um roteiro novo, seguindo o modelo, seguindo o guia e copiando o modelo, observando o modelo. A partir daí, a gente vai começar verdadeiramente a redefinir caminhos para nós, a partir desse ponto. Mas muito bem lembrado, a questão do perdão é o ápice da pacificação dele, dessa expressão dele como amor sublime mesmo. Incondicional, amor incondicional, porque ele acabava de ser martirizado. Então, aí é ele mesmo que fala para nós, só fechando isso aqui, ele mesmo que fala para nós: se você ama só quem te ama, se você se perdoa só quem te perdoa, se você empresta só para quem te empresta, se você sorri só para quem sorri, se você cumprimenta só a quem te cumprimenta, aí ele faz aquela pergunta que grita dentro de nós. Ele pergunta assim: o que você faz de especial? Especial é fazer como eu fiz do alto da cruz, eu rogar ao Pai que perdoasse. Isso é especial. É a gente ser capaz de oferecer a outra face. Nós estamos caminhando nessa direção e temos aprendido isso exatamente com Jesus. Em vários momentos aí para você esclarecendo algumas questões com a mente, a gente ouve isso com muita frequência. E neste momento, no ato do pedido de perdão, ele fala: Pai. Em vários outros momentos, Jesus se referiu: meu Pai que está no céu. E aí a gente vai voltar ao primeiro princípio: Deus. A gente acreditava que Jesus seria, de fato, Deus encarnado.
Que aí hoje a gente já tem conhecimento, a gente já sabe que isso não é verdade. A doutrina já nos traz isso de forma muito clara e já logo na primeira pergunta do Livro dos Espíritos já deixa bem claro que não é. Né? Mas a partir daqui a gente iniciou-se um conceito muito equivocado a respeito da trindade divina. Explica para a gente um pouquinho a respeito disso, à luz da doutrina espírita. Sim. A Santíssima Trindade, ou Trindade Divina, foi uma conclusão nossa da humanidade, através dos tempos, as práticas das várias escolas religiosas, em que, voltando naquela complexidade divina e naquela complexidade do Cristo, nós não tínhamos pega para poder criar um objeto de fé. E interpretando inconvenientemente algumas passagens em que Jesus fala, eu e meu Pai somos um, nós tomamos um caminho que é essa identificação, essa comunhão do Filho com o Pai. Nós tomamos um caminho que é diferente desse. Então, quando Jesus fala isso, ele está falando, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Eu e meu Pai somos um. Ele está falando exatamente dessa comunhão. Nós sentimos, nós pensamos em comunhão, não é igualdade. Onde existem dois espíritos, pensam e sentem diferente, ainda mais Jesus e Deus. Então, nós, na nossa limitação, nós entendemos isso equivocadamente. E também João, na primeira carta de João Evangelista, na sua primeira carta, ele fala que 3 são aqueles que prestam testemunho no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós entendemos isso como sendo uma unidade só, que nós chamamos de os 3 numa só pessoa. Pobreza de linguagem de novo. Na questão 312 do livro Consolador, é perguntado sobre isso para Emmanuel, como interpretar essa afirmativa de João. Já essa Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí Emmanuel responde, olha, Deus é o Pai, Criador. E os Espíritos nos informam que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Mas Emmanuel fala, Deus é o Pai, Criador. Jesus é o Filho, o Espírito mais perfeito que já andou por esse planeta, em outras palavras, que veio a esse planeta. É aquele espírito que já atingiu o mais alto nível da evolução, o topo da evolução, que comunga com Deus, que recebe ordens diretas de Deus. E o Espírito Santo, Emmanuel define para nós na questão 312, o Espírito Santo é a pleiade dos espíritos redimidos que cooperam com o Senhor desde antes da criação do mundo. Então, daí a gente entende que esses espíritos redimidos são aqueles espíritos que já estão também no livro de Jesus, redimido. E que há uma solidariedade no universo, em que Jesus não está isolado, sozinho, responsável pelo mundo, assim como outros cristos não estão responsáveis por outros mundos. Há uma solidariedade, há uma ideia de grupo, e que se manifestou aqui, inclusive, quando a gente vê naquele episódio, daquele fenômeno do Pentecostes, 70 vozes faladas em idiomas diferentes, que a gente também vai identificar lá na hora que Moisés recebe os 10 mandamentos, em que também se manifesta as 70 vozes. Isso aparece no Velho Testamento e no Novo, né? Nos Atos dos Apóstolos. Então a gente percebe essa solidariedade aí entre os espíritos redimidos. Jesus não está sozinho. Então esse Espírito Santo, que nós interpretamos como sendo uma pessoa, são também aqueles que, não só como Jesus, mas aquele outro grupo que também comunga com Deus a vontade dele. Então caímos na primeira. Da mesma forma que nós pegamos Jesus como Deus, nós pegamos o conjunto dos espíritos crísticos
que assessoram Jesus, que cooperam com Jesus também como Deus. Quem nos fala isso é Emmanuel no livro Consolador, na questão 312, que vale a pena a gente ir lá e dar uma olhada nela e a gente meditar um pouco sobre ela. Ou seja, ele não nega a Santíssima Trindade, mas ele só fala, não, um é um, outro é outro, outro é outro. E os três é uma vontade só, porque a vontade é o amor, é o bem. Eu queria ficar a noite inteira aqui. Pois é, falando sobre isso, mas nosso tempo é curto, eu quero fazer uma última pergunta. Na verdade, eu vou juntar duas só, para a gente poder abrir espaço para quem quiser trazer alguma pergunta para gente, senão a gente... Sim. Então, assim, o que eu trouxe aqui para a gente considerar? Porque a gente, entendendo Deus, entendendo Jesus, fazendo essa distinção, mas ficou uma questão muito interessante nisso aqui. Jesus Cristo. Na verdade, são personagens distintos da mesma história. Existe Jesus, existe Cristo. Quem é quem? Pois é, quem é quem? É a mesma coisa de perguntar, quem é você? Hoje há um personagem aqui e que tem uma personalidade. Mas e antes? Para se chegar nesse quem é você, que se pergunta a cada um. Então, hoje é o Vicente, o José, o Pedro, a Maria, a Francisca. Mas por trás, assim, na ausência de uma palavra melhor, que antecede esse personagem de hoje, tem outras reencarnações, em outra sexualidade, outra polaridade sexual, em outra cor, em outra raça, em cada um segundo a necessidade do momento. Então, Cristo é o ser crístico, espírito como nós, só que está assim, anos-luz à nossa frente, tão longe em termos de compreensão e de capacidade de percepção, que a gente está tendo essa dificuldade de compreendê-lo e de segui-lo. E Jesus foi uma reencarnação desse Cristo, que ele prometeu aos capelinos que viria, veio, ele tinha que reencarnar, se corporificar aqui. Tem um nome como Vicente tem um nome, como José, Pedro, Manuel tem outro. Então Jesus é uma reencarnação desse ser crístico, que fez uma trajetória espiritual como a nossa, porque Deus é soberanamente justo e bom e não privilegiaria ninguém. Então a gente precisa de entender isso, senão Deus se esvai na nossa compreensão. Então Jesus é essa reencarnação do Cristo, que antes de vir como Jesus, ele estava como Cristo, coordenando todo esse processo de governadoria do planeta. Muito bom. É uma pena que a gente não consegue continuar aqui. Agora a gente vai interromper um pouco agora, dar uma pausa aí e a gente volta, abrindo espaço para que possam fazer as perguntas, quem quiser colocar. Bom, então estamos de volta. Vamos agora abrir para que todos possam fazer as suas perguntas, trazer as suas dúvidas para a gente tentar esclarecer também as dúvidas que ficam, né? Apesar de termos passado aqui 12, 13, sei lá, acho que foram 16 no total, encontros e estudos que nós fizemos sobre Jesus, e aqui agora é uma oportunidade que a gente tem de trazer esses questionamentos, né? Então, fiquem à vontade, por favor, façam as suas perguntas, e o Vicente, à medida do possível, vai tentar esclarecer para todos nós. Por favor. Vicente, uma dúvida com relação à transição planetária. Eu não compreendi se existem outras moradas, qual seria a necessidade da Terra evoluir e não dos espíritos evoluídos trocarem de morada? Sim. É interessante, muito interessante isso. Porque Emmanuel fala para nós que tudo está em evolução, do átomo ao anjo. Então, quando a gente fala do átomo ao anjo, é do átomo simbolizando a materialidade, que é Deus, Espírito e Matéria, e o anjo simbolizando a espiritualidade. E nós estamos aprendendo que o universo é regido pelas leis divinas. E uma das leis divinas que é inegaciável, não tem como fugir dela, é a lei de progresso.
que puxa tanto na matéria do átomo quanto espiritualmente do anjo. Então nós iniciamos a nossa trajetória lá com o princípio inteligente e vamos evoluindo, inclusive na matéria, com o princípio inteligente, nos reinos inferiores. Há realmente muitas moradas na casa do Pai. E cada uma está na sua trajetória, na sua história. Como a Terra também tem a sua história, inclusive com a lei de progresso. Porque a Terra também está evoluindo e ela precisa de ser povoada. E Jesus, em outra passagem, fala assim: ainda existem muitas ovelhas que não fazem parte desse aprisco e que no momento oportuno eu vou arrebanhá-las. Ele está falando para nós exatamente dessa solidariedade, dessa transmigração de espíritos entre os mundos. Ele está falando disso. Então hoje, por exemplo, desses 8 bilhões de almas, tem espíritos de outros mundos aqui, certamente tem, que já estagiaram em outros planetas e que agora vieram aqui aprender o que precisa aprender na Terra. Então nós poderíamos sim ir ocupar um outro mundo, mas e a Terra? O nosso vínculo é com a Terra. E a Terra também está em evolução. E ela é a Terra que está mudando e que nós precisamos de mudar para continuar nela. Isso impede que a gente vá estagiar em outros mundos de hierarquia semelhante à da Terra? Não. Assim como agora, em hierarquia semelhante à Terra, em mundos da categoria de mundo inferior, nós estamos indo e vindo para outros mundos também. Mas o foco agora é na Terra. É ela que está passando por um momento que ela está em transição para um estágio melhor, que sai de mundo de expiações e provas, de mundo inferior, e avança para mundo de regeneração, que é mundos intermediários. Então nós que estamos vinculados a ela, nós também estamos acompanhando ela. Quem se fizer capaz disso, porque muitos são chamados de povos escolhidos, né? Então essa relação de outros mundos semelhantes à Terra para o estágio, no estágio para o qual ela está se preparando para ir, ela existe. E também existe a possibilidade de transmigração de espíritos entre esses mundos, existe e acontece em todos os dois simultaneamente. Então uma coisa não elimina a outra, é só uma lógica. Nós aqui estamos na Terra, nós aqui estamos também em evolução, do átomo ao anjo, tudo em evolução. Então esse vínculo continua, sem prejuízo de, mesmo estando lá nela, quem for se capacitar a isso, não está impedido de estagiar em outros mundos de mesma hierarquia, semelhantes, não iguais, semelhantes. Isso quer dizer então que na minha próxima reencarnação eu posso não vir na Terra? Pode, perfeitamente. E na última você pode não ter vindo daqui mesmo. Vai que você é um marciano e ninguém nunca falou nada, hein? Bom, vai que eles descobrem agora na NASA. Né? Esclareceu a sua pergunta. Alguém mais quer trazer alguma outra questão? Por favor. Mais ou menos acompanhando a pergunta dela, eu já vi comentários assim, já li livros que falam, por exemplo, de povos que são povos diferentes da gente aqui, por exemplo, no Brasil. Por exemplo, o pessoal do Japão, de Tóquio, aqueles todos que têm aquele olho mais puxadinho, eles assim, se a gente observar bem, eles são de um povo que vem de um outro planeta que é mais evoluído para ajudar aqui, assim, mais ou menos, né? Porque eles são diferentes da gente e eles têm uma tecnologia, assim, né? Eles estão mais avançados e eles vieram, assim, povoar aqui na Terra e assim, a gente vê que eles são mais evoluídos, que é de outros mundos que vieram. Kardec fala para nós, na Gênese, da geração nova. E nós nunca fomos desamparados da genialidade de alguns. Sempre tivemos. E agora está mais. E Kardec fala disso. Que
no planejamento do Cristo está incluído essa vinda de espíritos mais avançados, intelectual e moralmente, para alavancar esse momento que nós estamos vivendo de transição. Sim. O que não quer dizer que eles estejam centralizados lá no Oriente, os povos mais orientais, porque os mensageiros do Cristo estão espalhados pelo planeta inteiro, de acordo com a necessidade que eles sabem. E cada raça, e aí a questão dos orientais, do olho puxado, faz parte de raças, e cada raça, cada uma das raças que nós conhecemos, conhecidas por nós, tem uma finalidade no meio onde ela está inserida, e principalmente com a evolução do planeta. Cada raça traz a sua contribuição, de acordo com a nossa necessidade. E então a gente não conseguiria hoje centralizar numa raça específica os mensageiros do Cristo, não. E nem também essa missão específica de carrear isso. Porque senão seria uma discriminação com as outras raças. E a gente sabe que a soberana justiça e bondade divina se manifesta em todas as coisas, nas mínimas. E que, por questões culturais mesmo, porque as raças adâmicas vieram e deixaram as suas marcas, e por questões culturais e de descendência mesmo dessas raças, então conserva um traço mais significativo em cada raça, né? Mas hoje a proposta é para todos, o Evangelho é para os 4 cantos do planeta, e a contribuição vem de todas as bandas. E teve povos que já saíram, por exemplo, os incas, os maias, os astecas. Sim, né? sim. Eles passaram e deixaram um rastro de uma grande evolução. Sim, igual deixaram a contribuição para a qual vieram. Cumpriram o que vieram fazer aqui, não tem mais nada para fazer aqui. E aí eles A vida é vida que segue. A fila anda, né? A fila anda. Sobre esse assunto é interessante que nós temos 3 obras sensacionais. Uma é a Gênese, a outra nós citamos todas as outras 2, e que são A Caminho da Luz e Exilados de Capela, que A Caminho da Luz, inclusive, traz toda essa bagagem sobre as raças, Sim. sobre a chegada de cada uma delas, onde é que cada uma ficou. Sim. E o motivo de cada uma estar. Então, é um livro sensacional, altamente recomendado para quem deseja entender um pouco mais sobre progresso, sobre o começo e o progresso. O que está acontecendo agora? E a nossa espera do Cristo, como já foi dito aqui hoje, a nossa espera do Cristo se origina exatamente nessa promessa que ele fez para os componentes das raças adâmicas. Que isso foi culturalmente transmitido, né? De geração em geração, e de coração para coração, de mente para mente, até chegarmos naquele momento em que que o Cristo se corporifica como Jesus. Esclareceu? Que bom. Por favor. Vicente, nós podemos dizer que a grande diferença entre o Cristo Jesus, né, o Cristo encarnado, e os demais emissários que vieram antes dele, foi a exemplificação? Foi a inteireza da exemplificação. Porque hoje nós já conseguimos exemplificar muito do que nós sabemos. Mas esse muito é um pouquinho demais perto da grandeza da exemplificação do Cristo. Cada um dos mensageiros que o Cristo enviou, que eu havia já prometido, e continua enviando, são assessores dele, que estão abaixo, nas prateleiras de baixo de onde ele se situa, em evolução, usando essa figura aí. E cada um que vem, ele vem como ele é. E ele ainda tem as suas limitações comparado com a grandeza do Cristo. Então, por isso a questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para servir de modelo e guia? Qual o mais perfeito? Está falando assim, qual é aquele que está no topo da hierarquia do planeta? Dos espíritos que vinculados ao planeta Terra? Jesus. Aqueles outros vieram e ofereceram o seu melhor, mas longe de ser o melhor igual ao do Cristo. Então, se assemelhou em algumas coisas, mas
Cada um, ninguém oferece o que ainda não tem. Então cada um dos mensageiros ofereceu de si o melhor e foi muito bom para nós. Mas o top dos top, o máximo é Jesus. Por quê? Porque em intensidade de amor foi Ele. Alguns amaram relativamente, fracionadamente, proporcionalmente, mas Ele ama integralmente. Por isso é o Cristo. Esclarecido? Mais alguma pergunta que alguém que gostaria de trazer para a gente? Ficou aí alguma dúvida? Só tinha. Eu tenho uma última pergunta, de deixar para a gente poder encerrar. Ela é um pouquinho extensa, eu vou até ler aqui, porque foi difícil até de elaborar. Mas, em seu legado encontramos diversos momentos de ensinamentos riquíssimos. Dentre eles, podemos destacar os 4 sermões. O Sermão do Monte, também conhecido como Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão Profético, o Sermão do Cenáculo e o Sermão dos 8 Ais. Cada um deles é recheado de parábolas, de ensinamentos, de profecias e advertências. O que os sermões representam para nós e a influência que eles têm, exercem no nosso dia a dia? O que a gente consegue no nosso dia a dia, na hora de ir para trabalhar, na hora que eu levanto da cama, na hora que eu venho para casa espírita? Como é que ele encaixa? Nós temos entender o seguinte: Jesus veio, ensinou, exemplificou, e muitos registraram. Desses muitos que registraram toda essa trajetória de Jesus, do Cristo como Jesus, a humanidade escolheu 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós temos, por exemplo, o Sermão do Monte na íntegra, só no Evangelho de Mateus. Temos o Sermão do Cenáculo na íntegra, só no Evangelho de João, só para a gente ver essa diferença. Mas nós precisamos de entender uma coisa: cada palavra do Evangelho traz um aprendizado, um ensinamento. Cada palavra. Nós tomamos aqui as parábolas, os sermões, aí nós vamos tomar os milagres. Cada um depende muito da interpretação que a gente vai dando a elas, e tirando o espírito da letra, tirando a essência espiritual e trazer para nós. Então, cada palavra do Evangelho é uma lição. Agora tem aqueles grupos, aquele conjunto de palavras mais extenso e mais significativo, que é o Sermão do Monte, onde Jesus nos dá a senha de convivência interpessoal. Deixa para nós o caminho através das bem-aventuranças, das 7 bem-aventuranças. Tem o Sermão dos Ais, que ele alerta para esse momento que nós estamos vivendo, como consequência de não termos ouvido a lição dele e não termos mirado nos exemplos dele. E que, pela lei de causa e efeito, naturalmente ele já previa isso, já conhecia a gente, já conhece a gente e sabe que ia desencadear nisso, que ia chegar um momento que a gente ia viver isso como consequência natural da lei de causa e efeito. Tem o sermão do profético, que ele já está nos acenando para o que viria a acontecer também. Por quê? Porque ele está vendo isso tudo de cima. Então, quem vê de cima enxerga muito mais amplamente. É aquele que já passou por onde nós estamos há bilhões de anos. Então, ele sabe. E tem o sermão do cenáculo. Esse sermão profético nós estamos vivendo ele agora, nos momentos do pranto e do ranger de dente que a humanidade está vivendo, não precisamos nem de comentar Covid e terremotos e tantas coisas, e suicídios e depressões e tudo mais, como consequência da ausência de Deus em nós, do distanciamento que nós criamos de Deus. E eles, sentindo isso, já previam isso, que isso iria desembocar numa série de acontecimentos que nós estamos assistindo. E no sermão do cenáculo é aquele sermão: olha, eu vim, trouxe tudo que eu podia ser trazido agora, mas dentro da capacidade de compreensão de vocês. Mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar um outro Consolador que vai complementar isso tudo, em campo de orientação, de restabelecimento, porque vocês vão deturpar isso tudo, é o que nós fizemos. Então esse Consolador irá dizer tudo o que eu não disse, quando ele anuncia lá no Sermão do Cenáculo,
dizer tudo que eu não disse, e que irá restabelecer todas as coisas. O que ele vai restabelecer de coisa? Que coisa que Jesus veio fazer aqui? Eu vim aqui, foi o que ele fala no Evangelho, eu vim aqui foi para cuidar dos negócios do meu Pai. Qual que é o negócio de Deus para conosco? Então, ele anuncia o Consolador, fala que não tinha muita coisa para dizer ainda, que nós não suportaríamos ainda, não compreenderíamos ainda, mas que ele iria respeitar a nossa pequenez de interpretação e de entendimento, dar o tempo necessário. 1857 anos depois, chega uma nova revelação, a revelação trazida pelo Espírito de Verdade, que é especificamente a mesma energia do Cristo, que é amor puro, que é verdade, que é educação, que é esse compromisso redentor de nós mesmos, só que num patamar de compreensão maior. Então, esse momento que nós estamos vivendo, hoje nós conseguimos enxergar o Sermão do Monte, o Sermão dos Ais, o Sermão Profético e o Sermão do Senado. E conviver com isso. Se a gente estiver desenvolvendo olhos de ver, nós vamos ver isso e trazer esse ensinamento para as nossas vidas. Assim como devemos nos ocupar de trazer cada ensinamento, cada palavra, cada ensinamento do Cristo, que cada palavra do Evangelho carrega em si, para a gente poder crescer com elas e isso ganhar importância em nossas vidas, realmente. Não só os 4 sermões, não só as palavras, mas cada palavra do Evangelho. Agora, os sermões são pontos específicos. O Sermão do Monte é de abertura, o Sermão dos Ais, o Sermão Profético é de desenvolvimento, e depois o Sermão de fechamento, que é o Sermão do Senado. Então, a gente, estudando-os, a gente percebe quanto eles estão presentes no nosso dia hoje. Em necessidade, em execução, em esperança de conseguir fazer, de conseguir colocar em prática, em um futuro próximo. Isso requer estudo, dedicação, esforço, canalização de energia para o lado espiritual, desmaterialização de si e espiritualização de si simultaneamente. Aí nós vamos caminhando e sintonizando nessa energia do Cristo. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa vontade de todos nós que estamos começando a acordar para Ele, né? E é o caminho que nós vamos seguir, porque Jesus nos atrai para si com uma força irresistível, impossível de não cumprir, porque Ele é a expressão da vontade do Pai entre nós, e as leis divinas nos atraem para o Pai contínua e permanentemente de forma irresistível. Nós podemos pegar a manha, empacar, resistir temporariamente. Quando nós fazemos isso, nós estamos lutando contra o próprio patrimônio. E estamos chamando para nós uma companheira para nos tirar do desempacar, para nos tirar do empacamento, chamado dor. Então, quando nós fazemos isso, nós chamamos para nós a dor. Agora, nós podemos ir sem dor? Podemos. Podemos. E os Espíritos falam para nós, é só exercitar um pouco mais a nossa razão para desenvolver a obediência. E exercitar um pouco mais a nossa sentimentalidade para desenvolver a resignação. E a gente obedecer, resignar e acompanhar Jesus, e seguir Jesus. Essa é a proposta dele, que a gente às vezes ainda não está dando conta de fazer. E por isso ainda sofremos. Por isso ainda temos que conviver com a dor. Agora, isso, repetindo, vamos colocar isso na cabeça. Nós vamos ser perfeitos. Isso é determinismo divino para nós. Isso é garantia divina para nós. Assim como nós vamos desencarnar fisicamente, é outro determinismo, nós vamos ser perfeitos. Porque Deus é soberanamente justo e bom e não privilegiaria alguns que estão na vanguarda, não puniria ou atrapalharia ou castigaria alguns que estão na retaguarda e nem a esses que estamos no nível de evolutivo em que nós nos encontramos. Porque onde estivermos, nós sempre teremos espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos. Estamos entre eles. Né? Então é mais ou menos nessa linha, aí de entendimento. Sente, não tem como dizer, eu vou começar a ser repetitivo aqui, é muito bom a gente estar aqui conversar, Muito. a gente bater papo, a gente abrir espaço para o nosso conversar,
Falar dos 15 princípios, falar de Deus, falar de Jesus, falar de Espírito, da espiritualidade de Kardec, é muito gostoso, muito prazeroso. Mas eles podiam dar um tempinho a mais para a gente, né? Dar uma moratória para a gente poder fazer pelo menos as nossas entrevistas, os nossos bate-papos. Então a gente já está terminando, infelizmente, né? Hoje a gente fez, tivemos uma participação muito bacana da turma que participa aqui com a gente. A gente conta com vocês de novo nos próximos bate-papos, trazendo perguntas, trazendo os questionamentos, as dúvidas. Pedimos a todos que nos assistem no nosso canal, assistem aos nossos vídeos, que deixem, não tenham receio, manda sua pergunta, sua dúvida. Eu tenho uma dúvida sobre Deus, manda, a gente vai responder. Eu tenho uma dúvida sobre Jesus, manda, a gente vai tentar responder. Eu tenho uma dúvida sobre a ação dos Espíritos na natureza, o nosso último princípio na nossa lista ali. Manda, não faz diferença, não importa em que momento nós estivermos no estudo, porque todos os princípios estão ligados uns aos outros. A gente encerra por aqui falando de Jesus hoje, mas só hoje, porque a gente vai continuar falando sobre ele durante todo o estudo dos 15 princípios, assim como vamos falar de Deus durante todo o estudo dos 15 princípios, né? Então, não para por aqui. Qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer dúvida é muito bem-vinda e ajuda e enriquece o nosso estudo. Não esquece de ir lá e se inscrever no nosso canal, não esquece de ir lá de ativar o sininho para receber as notificações. Deixe os seus comentários, que ajuda muito a gente na divulgação, né? E compartilhe com quem você conhece, distribui entre as outras casas espíritas, os amigos, aqueles que querem conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina, ou querem conhecer um pouquinho mais sobre Deus, sobre os princípios. Indique o nosso canal para eles, a gente vai ter um prazer enorme de poder contribuir de alguma forma com o progresso e a evolução de cada um. Quer falar mais alguma coisa, Vicente, para a gente encerrar? Só gratidão por esse momento, gratidão a Deus por essa oportunidade, por nós estarmos já começando a acordar para essa vertente da vida, né? Que é o lado espiritual. E mais uma vez pedir a todos que nos assistirem aí no nosso canal, que se achar essa conversa interessante, esse assunto interessante, comungue isso com outros corações, com outras mentes, que é uma forma da gente plantar uma semente aí nas mentes e nos corações, que mesmo que pareça que não seja o momento e que ela não vá compreender, vamos deixar isso a cargo dela, daquele que nós que às vezes queremos enviar, queremos compartilhar e não fazemos. Cada um está no seu tempo, mas que vai funcionar como semente, como em outro momento muita coisa funcionou como semente em nós, que agora está começando a germinar em nós. Então vamos compartilhar com cada coração, que às vezes uma mensagem dessa conversa de hoje que a criatura pega, que esse companheiro pega, vai aliviá-lo de alguma angústia, vai destituí-lo de alguma ideia ruim que ele está trazendo em si, vai servir para ele, funcionar nele como uma injeção de ânimo para continuar vivendo bem, melhor. Né? Muito obrigado mais uma vez e até segunda que vem, onde nós iniciaremos o terceiro princípio fundamental, que é o Espírito, que por sinal é o objeto de toda a doutrina espírita. É o objeto de estudo da doutrina espírita, é o Espírito. Esse é o diferencial. Toda a revolução tecnológica veio para ter um objeto que é a matéria. O Espiritismo não, veio para o Espírito. Então aí já começa muito interessante, né? Muito obrigado mais uma vez e boa noite. Obrigado mais uma vez. Acesse lá jefa.org.br, nosso site, o nosso canal youtube.com/15 princípios Jefa e jefa.riacho no Instagram. Aguardamos vocês e até a próxima.